Olá pessoal, vamos hoje para mais uma aula, tá joia? Hoje a gente vai dar noções de anatomia bucal, certo? Então a gente vai começar a entrar numa parte mais técnica, uma parte mais específica da odontologia. Lembrando que aqui a gente vai dar algumas noções para vocês sobre as principais estruturas da boca, funções de algumas dessas estruturas, né? Não há necessidade de se fazer um aprofundamento em toda a anatomia, porque realmente não é necessário para vocês, tá? Mas é importante que vocês tenham noções das principais estruturas da boca, que é o campo de trabalho da odontologia, tá bom? Então, gente, se a gente for falar da boca, ela é descrita pelos anatomistas, né, que são os cientistas, os pesquisadores que estudam anatomia, como uma cavidade oval que estabelece ligação entre o tubo digestivo e o exterior. Faz parte do sistema digestivo como abertura anterior do sistema digestivo dos animais e onde inicia-se o processo de digestão no homem. Então, gente, a boca ela faz parte do sistema digestivo, tá? É o contato do ser humano com o meio exterior, né? É onde se inicia o processo da digestão, né? Que é justamente o processo onde a gente vai colocar o alimento na boca para poder iniciar a digestão. Essa digestão, ela já é iniciada na boca e é finalizada no estômago, tá certo? Que faz parte também de todo o sistema digestivo. Então, a nossa área de estudo, né, nosso campo de estudo, nosso campo de trabalho, que é a boca, na verdade, a gente chama de região cabeça-pescoço, mais especificamente a boca, né, as arcadas dentárias e todas as estruturas da boca, que é um órgão importantíssimo, tá certo? Uma região importantíssima. Tá joia? Então é muito importante que a gente conheça as principais estruturas da boca, uma vez que, além de tudo, a boca ainda é o primeiro, essa ligação, né, entre o meio exterior e o tubo digestivo, e é onde se faz o início da digestão, é onde que a gente vai ter os primeiros momentos da digestão na boca, tá bom? Então, aí aqui a gente vai ver uma divisão da cavidade bucal, tá? A gente vai estudar a cavidade bucal propriamente dita, tá? Que é essa parte aqui e o vestíbulo da boca. Então, se a gente puder dividir a cavidade bucal em duas partes, é o vestíbulo da boca e a cavidade bucal propriamente dita, tá? Eu vou mostrar após esse slide uma figura e vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas então, o vestíbulo da boca é a porção mais externa e menor da cavidade bucal. É um espaço limitado pelos lábios, bochechas e gengivas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês logo, para vocês entenderem. O vestíbulo da boca seria essa região aqui. Quando a gente puxa a bochecha, tá assim. Essa região, quando a gente com as arcadas dentárias fechadas, ocluídas, é esse espaço que fica aqui do lado, tá? Entre a bochecha, os dentes e a gengiva, tá bom? É tipo um corredor bucal que a gente chama, o vestíbulo da boca, tá? Se vocês quiserem fazer o teste aí, para vocês conhecerem o vestíbulo da boca, só é vocês fecharem a boca não, ocluir, fechar as arcadas dentárias e puxar a bochecha. Esse espaço que fica entre as arcadas fechadas dentárias e a bochecha, a gente chama de vestíbulo bucal, que também a gente pode conhecer como um corredor bucal, tá? É uma parte menor, a gente chama de vestíbulo da boca. A outra parte que é maior, que é a cavidade bucal propriamente dita, é a porção interna, é o que fica dentro da boca, quando a gente está com os dentes ocluídos, quando a gente está com os dentes fechados, é o que fica dentro, são todas as estruturas que ficam dentro da boca, tá? Então, ela é a porção mais interna, é que fica mais dentro e de maior tamanho. Situa-se entre as arcadas dentárias e gengivas
E os arcos palatoglossos que fica lá atrás, situado posteriormente, tá? Vou mostrar para vocês na figura que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que seria a cavidade bucal propriamente dita, né? A gente teria que estar com a boca aberta para poder visualizar, né, as estruturas, mas é tudo que ficar entre as arcadas dentárias e esses arcos daqui, tá? Que a gente chama de arcos palatoglossos, tá? É esses arcos daqui, ó. Então, tudo que fica entre os dentes e esses arcos aqui, já lá no final da boca, na parte mais posterior da boca, a gente chama de cavidade bucal propriamente dita. São todas as estruturas que vai ficar entre as arcadas dentárias e esses arcos aqui no final da boca, já terminando, tá bom? Arcos palatoglossos. Isso é a cavidade bucal propriamente dita. Aqui a gente vai ver algumas estruturas, tá? As estruturas da cavidade bucal, tá bom? Não é só da cavidade bucal propriamente dita, da cavidade bucal em geral. Então, aqui a gente vai ver os lábios, né? Que é lábio superior e lábio inferior, tá? As amígdalas, que fica lá atrás dos arcos palatoglossos, ó, as amígdalas. O nome dessa estrutura daqui, que a gente depois vai ver melhor, é a úvula, certo? Que é lá também no finalzinho. Os dentes, obviamente, né? Os dentes superiores, que fica na arcada superior, e os dentes inferiores, que fica na arcada inferior, tá? E o palato, que é mais conhecido como céu da boca, tá bom? Que a gente também vai estudar mais detalhadamente agora. Então, gente, o palato, como eu falei para vocês, né, que é conhecido como céu da boca, ele é o teto da cavidade bucal, tá? Então, se a gente imaginar a boca, o palato é o teto, a boca como uma casa, vamos supor. O palato seria o teto da casa, é o teto da cavidade bucal, tá? E ele é o teto da cavidade bucal e é o assoalho, o chão da cavidade nasal, tá? Do nariz, da cavidade nasal, da estrutura toda do nariz. Então, o palato, ele separa a boca do nariz, das estruturas nasais, tá? E reconhecemos o palato, tem dois palatos, o palato duro e o palato mole, tá? Eu vou ler aqui para não me perder. O teto da cavidade bucal e o assoalho da cavidade nasal está constituído pelo palato. E neste reconhecemos o palato duro, que fica mais na frente, mais na frente, e ele é formado de osso, e o palato mole, que fica mais para trás e é formado de músculo revestido de mucosa, tá? Então, como eu falei, o palato separa a cavidade nasal da cavidade bucal, como eu vou mostrar para vocês aqui na figura que vai ficar mais fácil. Primeiro aqui uma figura do palato, tá? Se a gente pudesse retirar o palato da cavidade bucal, ele separado, a gente vai ver aqui, tá? Então, essa parte mais ou menos aqui no final dos dentes, para cima seria o palato duro, tá? Que a gente chama o céu da boca mesmo. Do final, mais ou menos nessa linha, como vocês estão vendo aqui, tem uma linha pontilhada avermelhada. Daqui para cima seria o palato duro, tá? Então aqui é osso revestido de mucosa, osso. Daqui para baixo seria o palato mole, que é músculo também revestido de mucosa. E o palato mole termina na úvula, lá no final da boca, lá atrás mesmo, na parte mais posterior da boca, tá? Lá atrás, então a gente vai dividir o palato em palato duro e palato mole, tá bom? E o palato mole aqui termina na úvula, tá bom? Então dá pra ver bem aqui. Gente, tem outra figura aqui num corte transversal, tá? Que também vocês vão ver bem. O que é que acontece? Aqui é o nariz, né? Aqui são as estruturas nasais. E aqui é a boca. Então, o palato fica justamente aqui, ó.
entre o nariz e a boca. O palato separa o nariz da boca, tá? Separa o nariz da boca, o palato duro. Então aqui seria o palato duro, ósseo, essa parte esbranquiçada. E aqui seria o palato mole, que já seria lá na parte de trás da boca, na porção mais posterior. O palato duro é bem maior. E é justamente o palato duro que separa o nariz da boca, tá bom? Das estruturas da boca, da cavidade bucal. Então, gente, mais algumas informações sobre o palato duro. O palato duro, né, que é a parte óssea mais anterior, apresenta uma RAF mediana, que é uma costura. Então é como se fosse dois ossos unidos por uma RAF, tá? Por uma costura no meio. E também apresenta o palato duro várias pregas palatinas, que estão presentes no palato duro, né? E ajudam a prender o alimento contra a língua durante a mastigação, tá? Deixa eu mostrar para vocês na figura que fica mais fácil. Então, aqui a gente vai ver se vocês conseguem ver essas pregazinhas aqui, ó, do palato duro. Essas pregas facilitam a mastigação, tá? Porque quando a gente joga o alimento durante a mastigação, a gente fica jogando o alimento, a língua fica jogando para o palato, para que a gente consiga mastigar bem, tá? Juntando ali todo o alimento, triturando bem com os dentes e depois unindo junto com a saliva para formar o bolo alimentar, para que a gente possa fazer a deglutição, que é engolir o alimento, tá? Essas preguinhas palatinas que ficam no palato duro, elas facilitam para que o alimento ele fique preso ali, que a gente consiga formar o bolo alimentar de uma melhor forma, tá? Então, se você for olhar o nosso céu da boca, né, como é conhecido, mas que agora vocês sabem que o nome correto é palato, é cheio de preguinhas, tá? E essas preguinhas não estão aí à toa, elas têm uma função. Então, aqui também dá pra gente ver bem, ó, a RAF mediana seria essa costura aqui no meio do palato, tá? É a RAF mediana. E aqui são essas preguinhas palatinas que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então aqui seria, daqui para baixo seria o palato duro, daqui para cima é o palato mole, tá? Que termina na úvula palatina, que é lá na porção mais posterior da boca. Gente, eu não sei se vocês já viram, tem uns tratamentos em ortodontia, paciente que coloca aparelho, tal, que tem o céu da boca muito estreito. As pessoas que têm geneticamente ou por algum motivo, ou algum motivo ambiental, ou algum motivo de como é que se diz? De hábito, criança que chupa dedo, criança que chupa chupeta, às vezes só genético mesmo, tá? Nasce com o céu da boca muito estreito, né? Que seria o quê? O palato muito estreito, o palato muito fundo, muito estreito. A gente dá o nome disso de palato atrésico, porque ele não desenvolveu, ele não alargou, ele não cresceu. Então ele ficou estreito e fundo, o palato, né? A gente chama de palato atrésico. Então, existem tratamentos para correção desse palato, tá? Que é o quê? A gente fazer uma expansão do palato, entendeu? Fazer uma expansão. E é justamente nessa expansão, justamente se usa um aparelho para romper essa RAF mediana, essa costura. Onde ela é rompida, separa essas duas porções do osso e depois há uma remodelação óssea aí, que reconstitui e acontece o quê? Uma expansão do palato, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma figura para vocês entenderem isso. Então, gente, para mostrar aqui para vocês terem noção, né, pela figura fica mais fácil, isso aqui seria um palato atrésico, vocês veem como esse palato é estreito, tá? Ele é estreito e fundo, ok? Mas existe tratamento para isso. A consequência de um palato atrésico, ele é um problema, né, ortodôntico, mas que tem como resolver, tem tratamento, né?
Uma das coisas que o palato atrésico causa é um apinhamento dos dentes, porque como o palato fica muito estreito, o osso fica menor e os dentes não conseguem ficar, muitas vezes, né, não todas as vezes, muitas vezes ficar arrumado na posição correta. Aí vocês veem o palato aqui bem estreito e aqui depois o mesmo a boca, só que feito uma expansão do palato. Aqui houve uma expansão, tá? Normalmente com disjuntores, que faz essa expansão, justamente quebrando a rafa palatina. Aquela costura que eu falei para vocês que tem no meio do palato, tá? Há uma quebra, onde há uma expansão e um aumento do palato, tá bom? E esse é um tratamento até comum na ortodontia preventiva, tá? É bastante comum da gente fazer. Então, gente, outra coisa que eu queria mostrar a vocês é que existem malformações, certo? Malformações genéticas, embrionárias, no palato, que eu não sei se alguma de vocês já viram, eu acredito que sim, porque nem assim, não é tão raro, mas acontece até que são as fendas palatinas, tá? Que é quando há alguma má formação genética na formação do palato e o bebê ele nasce com o palato aberto. A gente chama de fenda ou fissura palatina, tá? Essa fenda ou fissura palatina, ela pode ser só no palato, pode ser no palato, no lábio, não sei se vocês já viram, que o pessoal chama de lábio leporino. Às vezes ela se estende do palato até o lábio, tá? Normalmente essa correção ela já é feita nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, tá bom? Porque quando há essa fenda palatina, há uma comunicação entre a cavidade nasal e a cavidade bucal, tá? Então é extremamente maléfico, né? Onde o bebê não consegue se alimentar bem, tem que se alimentar por sondas, mas essa correção é feita já nos primeiros dias, às vezes primeiros meses de vida, assim que o médico vê que pode se fazer, tá? Que é fazer justamente a correção dessa fenda palatina, né? Fazendo a cirurgia e a recomposição do palato, tá? Lembrando que essa fenda ela pode ser só no palato, como ela pode se estender até o lábio, tá bom? Então, gente, o palato mole, né, que é a continuação lá do palato, trata-se de uma estrutura fibromuscular móvel, quer dizer, não é óssea, ela é uma mistura de músculo com estrutura fibrosa, fixada à margem posterior do palato duro. Gente, se acostume com esses termos, tá? Na odontologia a gente usa muito anterior, posterior, né? Posterior, tudo que se trata dependendo da referência, o que fica atrás, anterior, o que fica na frente. Então a gente encontra o palato mole na margem posterior do palato duro, tá? Então ele fica por trás do palato duro, posteriormente. A borda inferior, livre do palato mole, apresenta no plano mediano uma projeção de comprimento variável, que é a úvula, que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, mais uma figurinha aqui do palato, tá? No caso mais próximo dos dentes seria o palato duro, que é ósseo. Só fazendo uma revisão, que a gente vai ter a ráfia mediana no palato duro e ter as pregas palatinas, tá? Isso no palato duro. A projeção do palato duro posteriormente, tá? Aqui a parte mais anterior e aqui a parte mais posterior, que fica mais por trás. Nós vamos encontrar o palato mole, que é uma estrutura muscular fibrosa, tá bom? E a projeção do palato mole lá atrás seria o quê? A úvula, tá bom? Fica lá atrás mesmo, já terminando a cavidade bucal. Então é isso. Aqui uma imagem real, né? Onde a gente vai ver a úvula bem nitidamente aqui, tá? E essa seria a úvula, que é uma projeção do palato mole, é o final do palato mole, tá? A úvula. Gente, outra estrutura muito importante que a gente vai encontrar na cavidade bucal propriamente dita, tá bom? É a língua, certo? A língua, ela é um órgão muscular revestido por mucosa e que exerce importantes funções na mastigação, na deglutição, como órgão gustativo,
certo? E na articulação da palavra, tá? Então a língua é um músculo, a língua não tem osso, a língua é um músculo revestido por uma mucosa. E a língua é importantíssima para várias funções, tá? A língua tem papel muito importante na mastigação, né? Porque a gente faz o primeiro momento da mastigação seria a trituração com os dentes, mas a língua é que faz todo o trabalho com o bolo alimentar, tá? Com o alimento ali que já foi mastigado. A língua é muito importante na deglutição, né? Que é o ato de engolir o alimento, de deglutir o alimento. A língua também é importantíssima como órgão gustativo, né? Porque é na língua que a gente vai ter as papilas gustativas que são responsáveis por a sensação da gente sentir os sabores dos alimentos, tá? Os sabores amargo, azedo, doce, salgado. Esses órgãos sensoriais estão presentes aonde? Na língua, tá? Então é através da língua que a gente consegue ter o quê? O paladar. E na fala, a língua é muito importante para a fala, tá? É através da língua que a gente consegue fazer a pronúncia das palavras, tá? Dos fonemas, de tudo. Então a língua é um órgão muito importante e a gente vai estudar um pouquinho dela agora. Então, a mucosa que reveste a língua, quando a gente observa a mucosa que reveste a língua, a gente consegue identificar uma série de projeções, que são as papilas linguais, tá? Que são de vários tipos. Nas papilas maiores, que a gente consegue até ver a olho nu, tá? A gente vai identificar essas papilas onde se encontram-se os receptores gustativos, que são os receptores que faz com que a gente possibilite a sensação dos sabores, tá? Do paladar. Então a língua tem esses importantíssimos órgãos sensoriais que faz com que a gente tenha o paladar dos alimentos, tá bom? Ó, numa imagem aqui da língua aproximada, mas veja, aqui não tem nenhuma imagem microscópica, isso aqui é uma imagem a olho nu. A imagem só está aproximada. Vocês estão vendo esses pontinhos aqui na língua? Cheio de pontinho, tá? Isso são as papilas linguais, certo? Essas projeções, essas bolinhas, são projeções, são órgãos sensoriais que fazem com que a gente sinta os sabores dos alimentos, tá? São justamente essas bolinhas, são as papilas gustativas. A gente aqui é um corte da língua, certo? A língua seria essa parte daqui para cá, onde a gente vai ver, são vários tipos de papilas, tá, gente? A gente não precisa estudar isso profundamente, mas só para vocês saberem, tem vários tipos de papilas e cada papila é responsável para sentir o sabor de uma sensação diferente, o sabor de salgado, o sabor de azedo, de doce, tá joia? Elas ficam distribuídas no dorso da língua, na lateral da língua, fica distribuída por toda a língua, tá bom? Gente, outros órgãos bastante importantes presentes na cavidade bucal são as glândulas salivares, tá? Vejam só, eu não vou falar dos dentes aqui, né, que está presente na boca, dentes, gengivas, porque a gente vai estudar toda essa parte na próxima aula, que é a parte de anatomia dental. Aí a gente vai estudar dentes, gengivas, tudo bem de uma forma bem mais específica, tá? A gente está dando aqui uma geral nas principais estruturas da boca, tá? Da boca, mas a parte mais específica das arcadas dentárias, dos dentes, dos ossos dos ossos, né, maxila, mandíbula, a gente vai estudar na parte de anatomia dental, tá? Que a gente vai estudar mais profundo. Então, outro órgão bastante importante, né, outras estruturas bastante importantes da boca são as glândulas salivares, tá? Elas estão distribuídas em todo o interior da cavidade bucal. E a principal função dos órgãos, das glândulas salivares, tá? É o que? Realizar a produção da saliva, tá? Então são as glândulas, elas são responsáveis, glândulas salivares, elas estão
distribuídas na boca e são responsáveis pela produção da saliva. E a saliva é de extrema importância para várias funções, tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, vamos ver lá, os principais tipos de glândulas salivares. Nós temos as glândulas parótidas, que são as maiores glândulas salivares que a gente vai ter na boca, as glândulas submandibulares e as glândulas sublinguais, tá? Como o próprio nome já diz, as submandibulares ficam na mandíbula, por baixo, e as sublinguais ficam embaixo da língua, tá? E as parótidas ficam aqui do lado. Eu vou mostrar para vocês na figura. Essas são as principais glândulas salivares, tá? As maiores produtoras de saliva da boca. Então, gente, aqui na figura a gente vê bem, tá? A glândula parótida, ela fica aqui já perto do ouvido. É uma glândula bem grande, é a maior que tem, tá? Aqui na boca. A glândula parótida, e ela é responsável pela produção de saliva, pela maior produção de saliva da boca, tá? Ela já fica aqui do lado do ouvido, mas é dentro aqui. São as glândulas parótidas, uma de cada lado, tá? A gente vai encontrar também a glândula submandibular, que fica aqui já no final, no fundo da mandíbula, gente. A mandíbula é esse osso móvel que a gente tem no rosto, tá? Onde ficam os dentes inferiores. A gente vai estudar isso na aula de anatomia dental. Mas aí a gente vai ver aqui as glândulas submandibulares. E por baixo da língua, a glândula sublingual. Eu não sei se vocês já notaram que se a gente levantar a língua, a gente vê lá embaixo vários ductozinhos salivar, várias saídas de saliva, tá? A gente, quando está atendendo, a gente vê muito saindo saliva desses ductos salivares. Espirra mesmo, faz uma projeçãozinha de saliva por debaixo da língua. É das glândulas sublinguais, que são produtoras de saliva da boca, tá bom? Aqui tem outra imagem das glândulas salivares, tá? Olha aqui a parótida, que fica aqui perto do ouvido, a glândula. A sublingual, que fica logo embaixo, aqui é a língua, a sublingual fica aqui. E a submandibular, que fica aqui embaixo. São as glândulas salivares. Então, gente, como eu falei para vocês, a principal função das glândulas salivares é a produção da saliva, certo? Então, quais são as principais funções da saliva, tá? Então, a saliva, ela proporciona lubrificação e umedecimento da mucosa bucal e dos lábios, né? A gente fica com a boca bem umedecida, o que é muito importante para várias funções, tá bom? A gente tá com a boca sempre lubrificada, sempre umedecida. E outra função, né, que é muito importante é de umedecer os alimentos, tá? Formando bolo alimentar. É através da saliva, ela faz com que a gente transforme o alimento triturado numa massa, num bolo alimentar que facilita a deglutição, certo? Você imagina a gente mastigar o alimento e engolir ele seco. A gente vai ter uma dificuldade no processo digestivo muito grande, certo? Então a saliva, ela é de importante função, tá? Tanto no umedecimento na boca, na lubrificação da boca, como principalmente no processo da digestão, tá joia? Porque a saliva, ela faz esse umedecimento do bolo alimentar, daquele alimento que foi triturado pelos dentes, para levar o bolo alimentar pronto para o estômago, para poder facilitar no processo da digestão, tá? Esse bolo alimentar ele já indo preparado para que facilite o trabalho do estômago na digestão, tá bom? Então, a saliva é de fundamental importância, tá joia? E, gente, obviamente, para que a gente tenha uma boa produção de saliva, é importante a gente manter o corpo bem hidratado, né? A gente ingerir bastante líquido, água principalmente, tá? A ingestão da água, ela permite que a gente tenha uma produção de saliva bastante efetiva. Algumas enfermidades, tá, como tipo a diabetes e outras, elas diminuem a produção de saliva. É chamado de xerostomia, né? A gente chama de boca seca. O que isso prejudica várias coisas, tá? Prejudica desde o maior aumento do índice de cárie, de problemas da gengiva, de problemas periodontais,
até outros problemas, como problemas da questão da digestão mesmo, tá? Então, normalmente, esses pacientes que têm xerostomia, que têm dificuldade, que têm algum problema na produção da saliva, eles tomam remédios para poder estimular essa produção de saliva, tá? Porque a saliva é muito importante para para a manutenção de várias funções do nosso organismo, tá? Gente, outra estrutura muito importante que a gente vai ter na cavidade, na nossa área de estudo é a ATM, tá? A ATM ela é a abreviação da articulação temporomandibular, certo? Que é a articulação que liga a maxila, no caso aqui, gente, ele falou maxilar, mas é da mandíbula, tá? É o maxilar inferior que eu gosto de usar mais o termo mandíbula, ao crânio, tá? Então, é essa articulação aqui. Quando a gente abre e fecha a boca, que a gente coloca o dedo aqui perto do ouvido, a gente sente essa articulação se movimentando, tá? Quando a gente bota a mão aqui perto do ouvido e abre e fecha a boca, que vocês vão sentir a articulação, que essa é a ATM, a articulação temporomandibular. Aqui, gente, façam um favor, ao invés de deixar esse maxilar, vocês botam o nome mandibular, tá? Então, por que ela é chamada articulação temporomandibular? Porque ela liga o osso temporal, que é esse osso que fica aqui em cima do ouvido, que as têmporas, né, a gente chama de têmporas, à mandíbula. Por isso que ela é chamada de articulação temporomandibular, porque é uma articulação que fica entre a mandíbula e o osso temporal, no crânio, tá? O osso temporal fica no crânio. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura para facilitar a visualização. Ó, gente, aqui é a mandíbula, tá? Que é o osso móvel da boca, é o osso que a gente consegue mover, da boca não, do crânio, da cabeça, né? É a mandíbula, ó. E aqui seria o osso temporal, tá? Que fica na cabeça, lá em cima no crânio. E a articulação temporomandibular é essa daqui, ó, tá? Ela permite que a gente movimente a mandíbula, tá? E o que é de fundamental importância para várias funções, né? Para mastigação, para fala, esse bom movimento esse bom funcionamento da articulação temporomandibular. Então, essa articulação, né, que eu estava falando da articulação temporomandibular, é uma das mais complexas do corpo humano, que ela é responsável por mover a mandíbula para frente, para trás e para os lados. A gente consegue fazer todos esses movimentos na mandíbula, tá? A gente consegue mover a mandíbula para frente, para trás e para os lados. E essa movimentação mandibular, ela é de extrema importância, como eu já falei, para várias funções. Tanto para mastigação, quanto para fala, para várias funções. Aqui na mandíbula, aqui é a cabeça aqui é a mandíbula, tá, gente? Que a gente vai estudar na aula de anatomia dental. Eu vou mostrar mais para vocês, que aqui é a mandíbula. E aqui é lá em cima a cabeça da mandíbula, a gente chama de côndilo mandibular, que é o que se conecta com o osso temporal, nessa cavidade. Entre a mandíbula e esse osso temporal, a gente vai ter esse disco articular, que é uma estrutura fibrosa, que permite que haja uma movimentação da cabeça da mandíbula com o osso temporal de uma forma mais suave, tá? Gente, existe uma grande parte da população que tem problemas na ATM, tem dores articulares na ATM. Como a gente pode ter dor no joelho? O joelho é uma articulação. Em qualquer articulação, muita gente também tem problemas nessa articulação temporomandibular, tá? Que são chamadas DTMs, que são as disfunções temporomandibulares, certo? São as doenças temporomandibulares. Existem várias que não é necessário a gente estudar isso profundamente, mas é só para vocês saberem que existem várias pessoas, assim, um número grande de pessoas que têm disfunções temporomandibulares, são vários problemas nessa articulação, que pode causar dor. Eu não sei se vocês já viram pessoas que têm luxação da mandíbula, às vezes a mandíbula sai do lugar,
certo? Isso aqui sai, a mandíbula sai do lugar e tem que ir muitas vezes no hospital para poder colocar a mandíbula de volta, certo? Isso normalmente são pessoas que têm disfunções temporomandibulares, que são problemas um pouco mais sérios nessa articulação, mas que também tem tratamento, tá? E é o dentista também, o dentista especialista nessa área é quem trata essas disfunções. Então, gente, essas são as principais considerações sobre a anatomia bucal, tá? Na verdade, a estrutura, a área de trabalho do odontólogo, né, do cirurgião dentista, é uma área muito complexa. A gente estuda a parte de cabeça e pescoço. Eu quis passar para vocês algumas das principais estruturas da boca, para vocês conhecendo, irem se familiarizando, tá? Mas a gente também, ao longo do curso, nós vamos vendo outras coisas, outras informações. A aula de anatomia dental, que a gente vai começar a ver próxima semana, ela é um pouquinho mais longa, porque aí a gente já vai estudar mais especificamente a nossa área de atuação mais específica, que são as arcadas dentárias, os dentes, os tecidos de suporte dos dentes, que são as gengivas, entendeu? O periodonto. Aí isso a gente também vai estudar de uma forma mais específica a partir da próxima aula. Mas é de extrema importância vocês terem um conhecimento geral, umas noções sobre as principais estruturas da boca, certo? E a importância de cada um. Então, a gente se encontra na próxima aula, onde a gente vai começar a estudar a parte de anatomia dental, tá? Obrigada a todos e até a próxima.